Bom dia. O testemunhos da verdade deve ser dito após Deus realizar aquilo que tanto procura ou antes. Bom, vou vos dizer da seguinte forma: Deus nos dá visão, entendimento, sabedoria para interpretar suas vontades. Assim, posso explicar que aquele que tem fé inabalável, assim como seu Filho Jesus Cristo, lhe dará o testemunho antes que aconteça. E aqueles de pouca fé dará o testemunho antes ou depois. Porém, pode ser que perca o que lhe foi prometido por Deus, por ter uma fé pequena, ou passa a acreditar que há inveja, sem sequer notar que sua fé foi abalada, e tomou-se outro rumo, caminhos obscuros, fazendo assim distanciar de Deus e perder tudo que Deus lhe daria em dobro. Assim também, uma bênção que deveria ser dita só após conceder a bênção por Deus, e assim logo após poderia ser dito a bênção concluídas. Mas o homem se empolga e passa a contar para todos sem perceber que o demônio incorporou-se ao seu corpo de um humano para que ouve o que Deus lhe abençoou e lhe tira a bênção porque você contou, e ele não gosta de felicidades que possa fazer e passa a fazer de tudo para que você perca o que Deus lhe ofereceu. Então, se sua fé é igual à fé de Jesus Cristo, você pode dar o testemunho das bênçãos de Deus antes que aconteça. Mas se não tentar aos máximos guardar segredo até que seja concluído as obras de Deus na sua vida, e assim com toda honra você poderá dar o testemunho da verdade. É bom que nós aprendemos a ser como o filho foi com o pai. Assim teremos uma fé inabalável, estrondosa, maravilhosa e sem dúvida de que poderá dar o testemunho da verdade antes de acontecer. Que todas as vontades de Deus reina em nosso espírito. Vou explicar da seguinte forma. Como nós somos homens de pouca fé, pessoas que são abaladas estruturalmente por qualquer tipo de situação, qualquer intriga, qualquer coisa de informação que chega ao nosso ouvido, às vezes a gente está num caminho reto, direto, e no estralar de dedo, quando a gente percebe, a gente já está tomando outras direções. Assim é a vida alheia nossa humana, cheia de pecados, cheio de desordem, cheio de desolações, cheio de tormentas, cheio de ranger de dentes. Quanto mais a ranger de dente em nossa vida, mais será difícil a gente viver esse testemunho da verdade. Mais vai demorar para que a gente alcance verdadeiramente a bênção, para que a gente possa dar testemunho da verdade. Muito mais vai demorar. Então, a gente começa iniciando através de jejum. O jejum, seja ele da forma que for, para que você encontre o contentamento e para que você consiga guardar o máximo para que você não conte nada para ninguém, através do jejum. Você unge sua testa e lava-se seu rosto com a água e sai feliz. Vai embora feliz, não demonstra para ninguém. Ninguém precisa saber que você está jejuando para você alcançar a sua bênção prometida. E logo após ali, se mantém em silêncio. Hipótese nenhuma conta. Se você não tem a fé de Jesus Cristo, então não conta para ninguém, porque vai entrar aquela bobeirinha que é a inveja do próximo,
que é o olhar dos outros, que não está correspondido à altura da sua bênção com Deus. Não está, não está. E o que acontece? Você será abalado estruturalmente até perder a sua fé. E aí você vai passar a falar o que você vai fazer, como que você vai fazer. Aí, entenda, o inimigo que está no seu amigo, na sua amiga, seja lá quem for, pai, mãe, irmão, filhos, vai ouvir. E quando ele ouvir, então vai começar as tentações sobre você para que você perca a sua fé e não consiga alcançar a sua bênção, que deveria ser calada antes de falar, para que Deus lhe abençoe. Então só depois você poderia então dar o testemunho da verdade. Então, toda vez, o culpado não é aquele que ouviu. O culpado já inicia de você. Você já é o culpado das suas coisas não dar certo, porque você não consegue se conter o silêncio e ali você fala para todo mundo o que você vai fazer. E aí cria-se o que o inimigo esperava de ouvir, porque ele não tem poder sobre nós. Se você entra, presta bem atenção, se você entra ao seu quarto escuro, e lá você se tranca a porta, e lá conversa com Deus em segredo, o demônio não tem poder para ouvir. Ele não sabe o que você está fazendo, ou o que você conversou com Deus. Mas se você abre a porta e sai porta fora, ele tem o poder de invadir outras pessoas para vir lhe tirar o seu segredo que você conversou com Deus. E quando ele descobre o que é, bacana, aí as tentações começam. Aí as tentações começam, aí os desejos aumentam, o vício aumenta, porque aí você vai para uma prova espiritual que você não tem condições de combater. Aí pronto, você cai novamente, cai, até você iniciar novamente novo jejum e aí perceber que foi de você, da boca para fora, que condenou o homem. Consegue interpretar todas essas coisas? Através de nós próprios, nós mesmos, atrapalhando o nosso crescimento, o nosso desenvolvimento com um Deus vivo entre nós e o ensinamento de Cristo vivo dentro de nós. Não precisa folhear. Basta você abrir e deixar Deus te dominar e deixar Deus te dar a você a sabedoria que você precisa. Então, quer dizer, o demônio, ele incorporou. Olha aí para você ver, ele vai incorporar, ele vai usar de estratégia, qualquer outro tipo de situação, para que você então revele o que você conversou com Deus lá no oculto, em pensamento. Ele não tem o poder de ler o nosso pensamento. Ele não tem o poder, mas nós damos o poder para ele nos abalar, para ele nos atingir, para ele nos ferir. Então, quer dizer, se eu tenho a fé de Jesus Cristo, e eu ando corretamente igual a Jesus Cristo, então eu vou chegar perto de vocês e vou falar abertamente, para que antes que aconteça, vocês consigam se comover e entender que o testemunho da verdade foi dito antes de acontecer. Então, isso é importante entender, que quando Deus usa pessoas para nos alertar de algo, porque algo está para acontecer que a gente não tem cuidado. Aí Deus capacita anjos para vos alertar do que está para acontecer. Então, esse sim tem autoridade divina por Deus de vos alertar antes que aconteça. Para que quando acontecer, vocês entenderem o que aconteceu, para que vocês consigam se arrepender, se corrigir e não mais passar por tudo aquilo que você passou. Mas, se você tem uma fé abalada, fácil de ser confundida, e você, ao conversar com Deus diretamente, você e o Pai conversaram porque você não está aguentando mais aquela situação, você não está aguentando mais discussões, brigas, você é uma pessoa fraca, de desejos, que se entrega a qualquer tipo de vício, prostituições, drogas ilícitas, e assim seja lá que for o tipo da sua abstinência, do seu vício, e você quer se libertar de tudo isso, e não consegue, você vai jejuar, e vai conversar com Deus ao quarto secreto
que só você e o Pai poderá saber. Mas a partir daquele momento que você saiu da porta fora e você deu testemunho da verdade antes de acontecer e não cumpriu, se você achou o Todo-Poderoso aí, você não, pode mandar aqui que eu suporto a guerra, eu sou fortão, eu sou o Todo-Poderoso, e você saiu com o peito aberto aí e achando que você vai conseguir vencer essa prova, então muito cuidado. Você pode perder todas as suas bênçãos. Então presta bem atenção, você pode perder a sua bênção. Então, para que você não perca, entenda, se você não está pronto para falar antes o testemunho da verdade, se você não tem competência você não sabe nem quanto tempo vai durar para você poder receber a bênção de Deus sobre o seu propósito. Então, paz, cautela, paciência, silêncio, ou até mesmo esquece do que você conversou com Deus e vai e segue seu rumo e não deixa ser atropelado, não deixa o seu inimigo descobrir o que secretamente você conversou com Deus. E olha que pode usar sua esposa, pode usar seus filhos, pode usar tudo para poder tirar você do seu foco e não deixar você concluir a sua bênção. Lembra de Jó? Essa é a essência da nossa natureza com Deus. É a fé inabalável. É não ser destruída tão facilmente algo que você constou para construir. E o jejum, seja ele da forma que for, ele te dará e lhe dará o contentamento o suficiente para você suportar tudo aquilo que você acha que você não é capaz de suportar. E, ao mesmo tempo, ele inicia uma busca imediata ao Pai e ao Filho, para que seja então um só corpo, um só espírito. E Jesus, no meio disso tudo, ele faz questão de estar ao seu lado. Onde estiver um ou dois orando, eu estarei lá. Ele já está aqui. Um vento que passa ao seu ouvido quando você está mais para baixo, quando você está mais desistindo de tudo, ele: ei, tenha-te ânimo, eu estou aqui. Ei, tenha-te ânimo. Está sussurrando no nosso ouvido. Uma borboleta que passa. Eu já fui falando disso para você, já tem tempo, sobre os sinais divinos de Deus, para que você não vá aonde você não dá conta de suportar. Não conversa se você sabe que você não vai cumprir. Não deixa ser endemoniado se você está conseguindo encontrar sua bênção. Então não deixa ouvir o que sua mente vai te poluir você e vai fazer você alimentar de uma forma que você não vai ter mais conserto. Então não precisa de ver, folhear, procurar, se você não dá conta de suportar a sua abstinência, se você não tem controle sobre aquilo que você tem tanto desejo. Então não dá ao demônio o que ele já gosta. Não dá a ele o alimento que ele precisa para poder continuar te fazendo você ter desejos, continuar fazendo você ter vontade, continuar fazendo você não se manter em silêncio e sim falar tudo aquilo que você já conversou com o Pai. E o Pai, vendo a sua obediência, ele lhe acrescentará em dobro tudo que você conseguiu cumprir. Então, se durante a sua bênção é durante um ano, então cumpra-se durante um ano aquela bênção que você conversou com Deus. Se é questão de 15 minutos, então cuidado, porque esses 15 minutos pode ser 15 horas e de uma forma que você nem perceba que você está sendo altamente enganado pelo nosso inimigo e que nós devemos amá-lo e entender e interpretar para que a gente continue tendo sabedoria para interpretar as vontades divinas de Deus. Então, quer dizer, Deus nos dá a visão, Deus nos dá entendimento e a sabedoria. Mas o comportamento, ele é individual de cada um. O comportamento, o permanecer na bênção, vem de nós para Deus, e não de Deus para nós. Deus precisa ver que a gente está honrando o nome dele. Então a gente consegue fazer isso no jejum. O jejum absoluto, o jejum com oração, com fé.
E aí você sai para sua missão, mas o tempo todo você está orando. O tempo todo, mesmo que você conversa as conversas alheiras à sua volta, mas você está com o pensamento ao Pai. Só você e ele, e em silêncio. E nunca fala para ninguém sobre o que você procura, o que você deseja, o que você quer que Deus conserta na sua vida, para que não tenha desafios que você não tem condições de suportar, de conseguir combater. E se você não tem essa fortaleza de ter uma fé igualzinho, inabalável de Jesus Cristo, você já sabe que sua fé é abalada por qualquer tipo de situação, por qualquer coisinha, você deixa incorporar o demônio e assim perde a sua fé. Então, muito cuidado com isso aí. O que está para ser abençoado, e nesse percurso de caminho até a bênção ser completada, variáveis formas de coisas que podem acontecer para que você perca a sua bênção. Não quer dizer que Deus desistiu de você, mas você vai ter que iniciar tudo de novo do zero e começar tudo de novo até você ter a capacidade de se manter em silêncio. Então, só após concluir a sua bênção, seja lá qual for ela, o que você procura, então você dará o testemunho da verdade. Assim que você finalizar, assim que você sentir que você, Deus me abençoa. E aí você vai saber que dali para lá você está dando o testemunho da verdade, que foi o que realmente Deus fez, aconteceu e foi concluído. O outro lado é o testemunho da verdade antecipadamente, antes que aconteça uma coisa terrível, vai acontecer algo daqui a uma semana. Aí, por exemplo, a pessoa te dá você testemunho, você duvida, você não acredita, e aí acaba que acontece. Aí, se acontecer, você pode ter certeza que foi uma coisa divina, porque Deus queria que você conhecesse Ele antes de acontecer. E você não quis conhecê-lo. Então, aí você vai ver que Deus é muito mais vivo que a gente possa imaginar. Que foram uma das coisas que aconteceu comigo. Antes de eu dar o testemunho da verdade, Deus já havia me falado muitas coisas que já iria acontecer na minha vida. E eu simplesmente, em silêncio, segurei até hoje e, portanto, estou falando dessa forma, para que vocês também encontrem este contentamento através do jejum, que é muito importante, para que vocês tenham essa união com Deus e saber se manter em silêncio muito mais tempo do que falar. Por isso, às vezes, eu sumo, desapareço, dou um tempo, para que o meu silêncio eu consiga encontrar o contentamento de poder falar mais ainda abertamente sobre todas as coisas que Deus permite que seja falado para todos do mundo inteiro. Felicidade, abraço, gratidão. Que Deus leva sempre ao conhecimento expansivo da nossa mente para a gente ser como Ele e o Filho foi por toda a eternidade, na bênção do nosso Divino Espírito Santo. Com Deus.